Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Estamos começando aqui pela TV Pantanal de novo, o programa Opinião. Então, hoje é segunda-feira e a gente, nesse 22 de junho, a gente vai entrevistar ao longo do Opinião de hoje o deputado estadual Marcos Russi, PSB, e primeiro secretário da Assembleia Legislativa. E comigo, como sempre, está aqui do meu lado o professor Lorenberg. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Mais uma semana. Mais uma semana. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. E muito obrigado por estar conosco mais uma vez nesse programa. Então, aí você que nos assiste também pelo Facebook, nossa página da TV Pantanal, muito obrigado, boa noite a você também, viu? E a você que nos assiste também pelo www.gazetadigital.com.br. Aonde quer que você se encontre, uma ótima noite, muito obrigado pela audiência desde já. E, é claro, você pode participar também conosco pelo telefone, o número está aí na sua tela, vai aparecer já já, é o 99932-2529, está aí, apareceu, 99932-2529. Tem alguma pergunta para o Marcos Russi, que já está a postos aqui, você pode fazer via WhatsApp, mensagem de texto, não é? E a gente vai estar passando aqui, repassando ao deputado, para que ele possa responder, então, ao longo do programa. Deputado, satisfação em tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg, e também a todos que nos assistem aí pelo Facebook, Instagram, pela TV Pantanal. Olha só, hoje teve sessão, hoje teve deliberação na Assembleia Legislativa. Vocês, a maioria dos deputados, a maioria derrubou aí um veto do governador Mauro Mendes quanto àquele auxílio aos profissionais da educação. Queria que o senhor discorresse sobre isso aí. O governo não ficou, o governador em especial não ficou nada contente porque a orientação da Fazenda era para que tivesse gastos e que isso representaria um gasto que o governo não estaria programado, não teria programado. Como que o senhor define esse projeto que foi aprovado, esse decreto, aliás, esse veto que foi derrubado? Não, esse foi uma preocupação por parte da grande maioria dos deputados, foi discutido um bom tempo, foi dado todas as oportunidades para o governo, a secretária de Educação esteve na Assembleia por mais de uma oportunidade, esse projeto foi adiado, votações, e mais de uma vez, porque os deputados queriam um entendimento, muito melhor do que derrubar um veto, fazer um projeto de lei, era um consenso, era um entendimento e a sensibilidade da Secretaria em fazer o pagamento ou não o pagamento, mas uma ajuda. O que a Assembleia queria? Não que talvez viabilizasse um contrato ou algo nesse sentido, mas sim que desse uma ajuda a esses profissionais, porque eles ficaram fora da ajuda do governo federal, totalmente alheios, e existe uma cobrança muito grande por parte deles em cima de todos os deputados. Mensagem, situações difíceis dentro de casa, num momento difícil, contavam com isso, então estavam naquela expectativa, seremos contratados a semana que vem. Vem a paralisação das aulas, não acontece esse contrato, então existe uma perspectiva, porque muitas vezes você fala, vou ser contratado, vou ter um salário, posso fazer uma dívida, posso fazer um mercado, posso fazer um comprometimento de algo que eu vou receber, porque eu vou começar a trabalhar, vou receber. Então isso não aconteceu, isso gerou essa discussão muito forte dentro da Assembleia Legislativa e hoje acabou que foi derrubado. Na primeira votação teve o voto dos 24 deputados nesse projeto de lei, e hoje alguns deputados não puderam participar porque a gente instalou um sistema novo de votação na Assembleia. Hoje, inclusive, foi a primeira votação à distância, com o tablet, um voto secreto. Foi a primeira vez que aconteceu na Assembleia Legislativa, então teve alguns deputados que ainda não estavam no interior, não conseguiram pegar o tablet, mas mesmo assim teve 16 votos e esse veto foi derrubado. 16-5. 16-5. E 3 ausências que foram quem não queria votar, mas não pôde votar por causa do novo sistema. Justo, né? O governador pode ter as alegações que for, mas essas pessoas estão aí à mercê do acaso, né? Afinal de contas, existe uma pandemia e ninguém está movimentando nada, ninguém tem nenhum tipo de movimentação financeira e nada como uma espécie de voucher. Qual que é o valor mesmo desse? R$ 1.100, então até o valor, se o governo trabalha uma proposta diferente, poderia ter sido diferente esse valor, a forma de pagamento, enfim. Foi feita toda essa discussão, então chegou a ser esse valor de R$ 1.100, a Assembleia trabalhou
esse projeto, e que nem você falou, agora é um momento que o social tem que estar mais forte, né? A gente tem que olhar pelas pessoas, ver como a gente pode ajudar, acalmar e passar esse momento de dificuldade. Professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, nós queremos registrar mais uma vez a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. O nosso telespectador certamente ganhará muito com a presença do senhor aqui. Ainda sobre esse veto, ainda sobre esse projeto, ainda sobre essa discussão, era muito comum, e até outro dia era dessa forma, o professor interino era contratado automaticamente quando começava o ano letivo. E esse contrato terminava quando acabava o ano letivo. Mas é o mesmo grupo de professores. Aliás, o grupo de professores que já fizeram o concurso público e estão aguardando. A gente tem que registrar isso, até para que o nosso amigo telespectador, que não é da área da educação, possa melhor entender. A minha pergunta é, deputado, faltou habilidade ao governador e ao próprio governo? Faltou competência e comunicação por parte do próprio governo em diminuir o desgaste diante do veto derrubado? Talvez o termo habilidade, muito bem colocado pelo professor, mas acho que faltou um pouco de sensibilidade mesmo, de encontrar um caminho, né? Porque muito mais do que uma decisão técnica, vamos olhar os números friamente, a gente tem que olhar as pessoas que serão atendidas do outro lado da mesa, as pessoas que estão precisando, no caso, esses professores que têm como o professor Lorenberg colocou muito bem, tem uma rotina todo ano praticamente a contratação, é quase que o mesmo número, são quase os mesmos, então realmente faltou um pouco de sensibilidade e a Assembleia tem que fazer o seu papel também. Quando o Executivo não atua, essa é uma das obrigações do Parlamento também, mesmo que seja um projeto contra o Executivo, mas a Assembleia também tem que ter essa sensibilidade. Os deputados estão muito mais na rua, conversando com as pessoas, recebendo muito mais cobranças. Então, acho que a Assembleia se posicionou bem nessa derrubada e com certeza vão ganhar os professores que estão precisando. É o impacto de quanto isso para o governo? O governo agora ele vai ter que identificar, lá foi colocado 2.400 professores beneficiados com essa ajuda. Então, esse valor vezes 2.400. Vezes 1.100. 2.100. 1.400 vezes 1.100, né? Pois é 2.400 vezes R$ 1.100. Isso. O projeto era 90 dias, então a gente espera que também os contratos, que ninguém tem certeza do que vai ser, né? Quando que vai começar, se vai começar, enfim. Então, por isso que talvez muito mais do que um contrato, Paulo, o governo poderia ter estudado uma ajuda emergencial, pontual, que atenderia esse público que ficou fora da ajuda do governo federal. Entendi. E agora eu queria também emendar nesse mesmo raciocínio, nesse mesmo assunto aí, a Assembleia, por sua vez, o que ela tem feito, não é, para dar uma amenizada não só quanto aos educadores, mas no contexto geral, porque é um poder, né, e o senhor é o coordenador de despesas, o que ele tem feito, o que esse poder tem feito para ajudar, economizar, enfim, que essa economia possa ser revertida aí em benefício das pessoas que precisam realmente? A Assembleia tem feito muito, Paulo, muito em várias frentes. Aí eu te digo, por exemplo, esse ano nós já devolvemos 37 milhões ao Poder Executivo. 10 milhões desses 37 foi para fazer o hospital, a ampliação do Hospital Metropolitano em Várzea Grande, aqueles novos leitos de UTI, acho que o governo gastou em torno de 16 milhões, 10 milhões foi fruto dessa economia da Assembleia. Da mesma forma, pediu que o resto fosse intensificado e gasto em ações no interior de Mato Grosso, na saúde, no interior e nos hospitais, porque tudo que a gente investir no interior, a gente acaba desafogando a capital, Várzea Grande, a região metropolitana. Fizemos cortes dentro da Assembleia em todas as áreas. Cortamos VI, passagem, diária, transporte, horas extras, enfim. Tudo que foi possível fazer cortes e ajustes, nós fizemos nesse período. As sessões na Assembleia, nós estamos tendo mais sessões do que tínhamos antes. Antes nós tínhamos sessões terças, quartas e quintas, agora nós estamos tendo algumas semanas, além das sessões nas quartas, que a gente concentrou. Hoje mesmo nós tivemos sessões hoje, provavelmente deveremos ter sessão na sexta-feira novamente, e quarta já está marcada. Então, a Assembleia tem feito as ações, alguns trabalhos têm diminuído. As sessões que têm havido estão acontecendo de forma online? Online, uma parte dos já há algum deputados tempo isso, né? Já tem uns
60 dias. Então, assim, por que não se pensa no âmbito da Assembleia, já que vocês, os deputados, os 24, não estão tendo essas despesas, não é? Que sempre há, quando não há pandemia, quando está tudo normal, tem despesa, porque tem que ir, tem que vir, tem que viajar, não é? Tem despesa de hotel, de combustível e tudo mais. Não está acontecendo isso. Por que essa economia, já que não está acontecendo, também não vem para cá que eu falo, para esse mote de economia aí, para que ele possa também ser disponibilizado para as pessoas? Mas é isso que eu estou falando para você, foi disponibilizado 37 milhões. Então já está dentro já está com o Poder Executivo, é que a Assembleia não tem poder. Nós até fizemos algumas ações, compramos máscaras, distribuímos alguns hospitais, algumas regiões, álcool, mas essa não é a função da Assembleia. Eu tentei fazer um encaminhamento junto ao Ministério Público, inclusive para nós comprarmos cestas básicas, mas essa não é função da Assembleia. Nós não podemos fazer esse trabalho direto, que eu acho que até poderia ser, mas quando você faz através da Assembleia, pode gerar um trabalho de politiqueiro, um trabalho tecnicamente não efetivo. Então, o que acontece? A Assembleia tem a função de fazer a economia e devolver ao Poder Executivo. Não é o de executar, né? O Poder Executivo que tem a condição e a obrigação de pegar esse dinheiro e definir as estratégias que são corretas e melhores de ser aplicado. Como que vai gastar melhor esse dinheiro na saúde, como que vai gastar melhor esse dinheiro na assistência social, que também nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, Paulo, uma cobrança muito forte por parte dos deputados na questão do microcrédito aos pequenos empresários, aos pequenos comerciantes. Nós queremos fomentar a Desenvolve para que tenha recurso, arrume dinheiro, porque a pandemia tem que passar e nós precisamos de ações também pós-pandemia. Nós não podemos ficar... agora nós temos que ter ações efetivas de saúde, mas nós temos que ter ações efetivas também e preparar para que a gente possa, pós-pandemia, termos condição de incentivar o nosso empresário, o nosso comerciante. Para quê? Para gerar emprego, gerar renda, a economia aquecer. Nós temos um fator positivo, que é a nossa agricultura forte. Isso nos dá condição de ter algo um pouco diferente de outros estados do país, mas só isso não basta. Nós temos que fortalecer a nossa indústria, o nosso comércio e principalmente os pequenos. E por isso que nós estamos buscando, junto a outros poderes, inclusive, recursos que não venham do Poder Executivo, mas recursos nossos. Criar um fundo para... nós possamos aí gerar um crédito aí de 100, 200 milhões e jogar isso no mercado, jogar isso para os pequenos, 20 mil, 30 mil, 40 mil, com prazo de carência, um juro subsidiado, para que a gente passe daqui 90, 60, 90 dias, não sei, ninguém sabe ao certo, mas que a gente possa ter ações efetivas. Primeiro, não deixar alguns pequenos empresários quebrarem, ter um apoio e também que a gente possa ter a economia voltando a girar. Então, aí o senhor falou aí que não é papel da Assembleia fazer essa execução, não é? E aí eu vou remeter... Não pode fazer, inclusive. Nós gostaríamos. Não pode, porque é vice-iniciativa, né? E a propósito disso, desse elemento chamado vice-iniciativa, esse projeto, qual o veto que vocês derrubaram hoje, isso vai custar, se o governo não tiver a sensibilidade que nós citamos aqui, que o senhor citou aqui, ele pode recorrer e pode derrubar, tornar nulo esse trabalho que vocês fizeram hoje. Pode sim. Porque a Assembleia simplesmente derrubou um veto, ou seja... Nós derrubamos um veto de um projeto de lei apresentado pela Assembleia, que não poderia ser de origem da Assembleia. Pois é, mas via de regra, isso vai criar despesa, né? Sim, então e aí está aí. Tem um vício de iniciativa? Tem. Pode ser derrubado na Justiça? Pode. Mas aí a Assembleia vai cruzar os seus braços, o governo não quer fazer, a Assembleia vai dizer simplesmente, nós não vamos fazer. Não, nós fizemos a nossa parte. Nós tomamos e eu já vi entrevista do governo aí que vai cumprir o projeto. Vai cumprir? Eu vi pela mídia, não conversei com o governador, nada, mas vi pela mídia que o governo vai cumprir e defendo que cumpra e que não cumpra, não crie essa celeuma com a Assembleia Legislativa. Até porque, governador, o Congresso e o Senado estão colocando projetos que também têm vício de iniciativas, estão tocando, tanto o Rodrigo quanto a Alcolumbre, e está acontecendo. Esse é um momento excepcional que nós precisamos ter atitudes e ações concretas. E a Assembleia está tendo. Na grande maioria dos seus deputados estão tendo e estão muito comprometidos com esse momento. Até porque, se recorrer, né, Galo, PGE, governador, enfim, se recorrer, fica ruim para quem iria, né, a receber aí esse auxílio emergencial, e fica ruim também para a imagem do governo. Acredito que o governador que o governo não vá recorrer. Professor. Deputado, numa pergunta anterior do meu amigo Paulo, o senhor falou, entre outras coisas, de máscaras. A Assembleia comprou máscara, etc. Mas por falar nisso, recentemente o senhor propôs ao governo do Estado que forneça EPIs
máscaras para o hospital de Rondonópolis. A minha pergunta é, o governo atendeu esse apelo, atendeu essa proposta que o senhor fez lá para o hospital de Rondonópolis? A gente recebe muitas cobranças no gabinete. Eu recebi de Cáceres, recebi de Rondonópolis, recebi de Barra do Garça, de vários locais. Então a gente encaminha essas indicações ao governo, algumas são atendidas, outras não. Eu não recebi mais nenhuma cobrança específica disso. O governo melhorou um pouco, mas a gente sabe também, inclusive, que está tendo uma dificuldade, Paulo. O pessoal fala muito respirador, UTI, mas está tendo uma dificuldade de profissionais. Né, agora, nesse momento, em vários locais, está tendo uma dificuldade de insumos, de produtos mesmo. Quando você fala de profissionais, está dizendo de encontrar no Médicos mercado? intensivistas, não adianta você colocar, vamos abrir uma UTI em alguma região do interior de Mato Grosso, você não vai achar o médico Nem de forma intensivista. emergencial, não acha? Nesse momento está tendo dificuldade, porque alguns afastados, outros com problema. Cresceu esse número, você vê que aumentou as UTIs do nosso estado, então eu acho que isso vai ser algo positivo que vai ficar esperamos que fique isso pós-pandemia também, porque UTI sempre foi um problema de cobrança, de gente precisando. A gente, enquanto parlamentar, encontra muita demanda, principalmente do interior. Minha mãe, minha filha está precisando e não encontra, então se aumentou bem os números e nós precisamos deixar isso para pós-pandemia, mas também não preparou, foi muito de surpresa, né? Então tem essa dificuldade, sim. Mas, deputado, ainda sobre isso, vamos explorar um pouco mais essa resposta que o senhor está dando. No domingo, agora pela madrugada, pelo menos a imprensa ventilou isso, um senhor, Milton Santos, se não me foge a memória, um senhor já bem de idade, de acordo com a imprensa, fugiu do hospital metropolitano e durante a sua fuga ele veio a falecer. E esse senhor estava com conivide, estava com o vírus, com o vírus. Agentes da IML e Polícia Civil foram para resgatar o corpo. Acontece que nem a Polícia Civil, muito menos os agentes do IML, tinham equipamentos necessários e suficiente para resgatar o corpo. Foi preciso que o Hospital Metropolitano fornecesse todo o equipamento para que eles pudessem resgatar o corpo. A minha pergunta é, tem sentido um negócio desse, deputado? Porque, veja, os agentes do IML estão em contato a todo instante e a todo momento. Portanto, eles deveriam, a meu juízo, e por favor me corrija se eu estiver errado, esses agentes e a Polícia Civil deveria, logo no começo, ter tido acesso a todos esses equipamentos para não correr o risco deles se contraírem o vírus e levar para as suas próprias famílias. Não, corretíssimo. Inclusive, o ML com quadro de profissionais já de idade avançada, com quadro reduzido, então você expõe esse profissional ao risco, diminui-se o número de profissionais ativos no momento de dificuldade. Temos que dar esse suporte. O governo tem a obrigação de dar esse suporte, tem que dar. Agora também tem as dificuldades. A gente viu uma série de dificuldades. Na Assembleia mesmo nós tivemos, quando nós lançamos a compra mesmo do álcool, as compras de alguns produtos, no momento não tinha, não encontrava. Estava escasso. Então, é um momento que todo mundo está comprando os mesmos produtos, as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares. Então, tem essa dificuldade e é lógico que é algo que a Assembleia e os deputados têm que chamar a atenção do governo, porque realmente o senhor está coberto de razão, não pode faltar para o profissional que vai fazer o atendimento aquilo que vai lhe dar segurança para poder fazer esse atendimento. O Gazeta Digital tem agora como destaques os seguintes assuntos. Confere aí comigo. Emanuel Pinheiro propõe toque de recolher às 20 horas e fechar bares. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, anunciou na manhã desta segunda-feira uma nova proposta para evitar o fechamento total da capital, o famoso lockdown. Entre as medidas mais rígidas está a antecipação do toque de recolher e o fechamento dos bares. A proposta foi apresentada em reunião com o governo, também com o Ministério Público do Estado, o MPE, e Prefeitura de Várzea Grande hoje. Porém, a decisão será tomada após reunião na terça-feira, dia 23, amanhã. Também tem destaque aí, segunda-feira,
Mato Grosso registra 10.270 casos e 394 óbitos. Hoje, segunda-feira, 22. Há 208 informações em UTI, aliás, internações em UTI e 204 em enfermaria. Taxa de ocupação está em 86,7% para UTIs e em 25% para enfermarias. A Secretaria de Estado de Saúde, notificou até a tarde desta segunda-feira, dia 22, 10.270 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 394 óbitos em decorrência do novo coronavírus no estado. As 24 mortes mais recentes envolveram aí residentes de Sinop, Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Primavera do Leste, Porto Esperidião, Rondonópolis, Nova Mutum, Paranatinga, suponho, né? Tangará da Serra, Vila Rica, Confresa e Campo Verde. Também você pode acessar e conferir mais detalhes dessas informações. Infelizmente, uma informação aí não positiva, pelo contrário, a gente fica cada vez mais entristecido, em pânico, mas é a verdade, é a realidade. O Covid está causando estragos irreversíveis no estado de Mato Grosso. Lá em Jaciara, que é a sua cidade base, quase que natal, deputado Max, a situação também já é uma realidade, né? A Covid já fez estragos por lá. E eu queria que você avaliasse, parece que o prefeito de lá, que não é do seu grupo político, parece, mas de todo modo, eu queria que você avaliasse as medidas que estão sendo tomadas lá, porque parece que dentro das medidas tem a adoção aí do tal kit, não é, com as medicações para prevenir o coronavírus. Lá fechou, Paulo, fechou total, mesmo período que fechou Cuiabá, aí abriu, teve um número de casos, teve uma morte lá, e agora o kit, né, eu vi pela mídia, não cheguei a ver isso não, mas eu acho que o tratamento das pessoas, aí é uma opinião leiga, né, eu acho que tem que começar no início mesmo, não é esperar a pessoa ficar muito ruim e tal, eu acho que deu os sintomas, já tem que começar a tomar alguma coisa. E é um encaminhamento que a prefeitura está fazendo, é um encaminhamento acertado. Se isso mesmo realmente não chegou no posto de saúde lá ainda, mas se isso realmente se efetivar, eu particularmente defendo que é uma atitude acertada. Defende isso para o Estado, então, suponho, né? Porque o Estado também está trabalhando nessa tese. Acho que o Estado tem que ter um protocolo, alguns deputados estão, inclusive, participando com os médicos nisso. O doutor Eugênio, que é presidente da Comissão de Saúde, está participando disso, e eu acho que vai ser um avanço nessa área importante. Eu estava conversando pelo WhatsApp. Atendimento lá na atenção básica, não esperar chegar na... Falava eu com o deputado Botelho, pelo WhatsApp, e ele estava dizendo justamente essa insistência por acreditar que deve-se tomar essa decisão aí, que o governo parece que até sinalizou que vai fazê-lo realmente. O senhor acredita que que nem o senhor falou, você não é médico, né? Mas pelo que temos aí de análise aí, devem constar dessas medicações aí, esses que são mais falados, ivermectina, cloroquina, o senhor acha que... Azitromicina, Anita, eu acho que, como eu falei, eu sou muito leigo nisso, né? Mas eu, por exemplo, se eu tiver se eu fosse prefeito de Jaciara ou governador? Eu ia fornecer isso. Eu ia trabalhar nessa direção, defender essa direção, lógico, juntamente com os médicos, junto com quem conhece muito da área, mas eu ia trabalhar nessa direção. Eu acho que a gente tem que começar, a pessoa sentiu alguma coisa, já pode começar a tratar, não precisa deixar um caso crítico, procurar o hospital para começar a tomar. Aliás, se tivesse tomado lá atrás, né? Imagina se tivesse tomado lá atrás e se surtindo efeito positivo. Né? Melhora, né? Muitas mais pessoas rápido, já não estariam. Acho que qualquer doença, se você começar eu acho que é assim, né? Eu acho que qualquer doença, se você começar a tratar no início, a chance de sucesso é muito maior. Nuremberg. Deputado, ainda sobre Jaciara, o senhor falava agora há pouco, mas saindo um pouco do vírus e entrando... Porque, na verdade, o senhor teve no dia 19 uma reunião com os trabalhadores da usina Porto Seguro de Jaciara. Isso. E naquela oportunidade, eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito. Naquela oportunidade, o senhor proferiu as seguintes palavras, entre aspas, tenho recebido diversas denúncias e se isso for mesmo verdade, a justiça precisa agir
o mais rápido possível em defesa dessas pessoas, que só querem receber o que é do direito delas, pois trabalharam muito. Estou do lado dos trabalhadores, fecham aspas. Eu gostaria de ouvi-lo fazer um comentário a respeito disso. Se o senhor me permite, eu vou fazer um históricozinho. Pretendo fazer um histórico breve. Eu estive em Jaciara por 2 oportunidades. Na primeira até fiz algumas críticas, até mais contundentes, falou da questão da justiça e tal, mas eu quero fazer um registro também que o Ministério Público do Trabalho, através do Dr. Leonardo, a Justiça do Trabalho, através do Dr. Paulo, do Dr. Fleury, da Justiça Comum lá também, tem... Porque a empresa já é conhecedora. A empresa assumiu já há 6 anos não paga o FGTS dos seus trabalhadores. Ela fez um acordo, demitiu 300 trabalhadores no início do ano, foi ao Ministério do Trabalho, assinou um TAC dizendo o seguinte, ó, eu não tenho condição de pagar em uma parcela, vamos dividir isso em 10 parcelas. Os trabalhadores, ninguém faz isso, mas os trabalhadores aceitaram, divide-se em 10 pagamentos. Pagou-se o primeiro pagamento, já tem 3 pagamentos sem pagar. Os trabalhadores que estão trabalhando hoje também estão atrasando o pagamento. Eles entraram com uma ação, inclusive colocaram eu como réu nessa ação, dizendo o seguinte, dizendo que cada dia eles estão produzindo, cada dia de produção é 1.113.000 deixa de ser produzido se parar a usina. Esses trabalhadores, Paulo, foram demitidos com 4 milhões, pouco mais de 4 milhões, eles acertam todos esses trabalhadores, ou seja, com 4, vamos colocar uma semana de produção, eles conseguem pagar todos esses trabalhadores. Então você vê que, e é uma tese, e não tem nada concreto nesse sentido, mas eu tenho percebido o seguinte, eles vão tentar, igual chupar uma laranja, chupar tudo o suco e largar o bagaço lá, largar os problemas sociais no município. Não se paga os trabalhadores, faz um acordo na justiça, não se cumpre, tenta todos os meios judiciais para postergar todo tipo de pagamento, está pagando uma recuperação judicial, não cumpre com os seus pagamentos. Então, é algo que não soma com o município. Ah, gera emprego, é importante, é importante. Eu sempre defendi, inclusive a usina lá, sempre defendi os empregos. Por quê? Porque a gente entende que uma grande empresa no município agrega, gera emprego, não só em Jaciara, ali é o Vale, ali São Dom Aquino, São Pedro, Jucimeira, mas não na situação que está. Existe um desrespeito por parte com os trabalhadores. Não pagar esses trabalhadores, Paulo, em vez de recontratar, trouxe 200 trabalhadores de fora, colocaram no alojamento. Vai renovando, né? Não, colocou no alojamento. Você né? imagina você colocar trabalhador no alojamento no momento de pandemia. Se um pegar, todos vão pegar. Quando a recomendação é o contrário. Com denúncia de trabalho escravo. Está jogando dejeto no rio, jogou veneno lá, passou veneno, matou a produção dos pequenos produtores todos do entorno, está fazendo queimada sem autorização da SEMA, ou seja... Então, e os trabalhadores estão acampados lá na frente, no momento de pandemia, fazendo manifestação, porque o trabalhador não consegue sair da cidade, tem dificuldades de locomoção nesse momento, não consegue conseguir emprego, não consegue emprego por quê? Porque a economia está parada, está difícil você encontrar emprego nesse momento, a economia toda travada, ou seja, então você imagina a cabeça desses trabalhadores vencendo a luz, vencendo a água, vencendo o aluguel, todos os tipos de dificuldades. E aí o pior, Paulo, eu fui lá, o senador Wellington esteve lá, outro prefeito esteve lá, prefeito de Jucimeira, vereadores, nada, mas porque foi político, não, mas os presidentes dos sindicatos estiveram lá, estão lá, e eu fiquei lá por 4 horas, não vem uma pessoa da empresa dizer, ó, vamos reunir, vamos sentar, ó, posso pagar assim, porque dificuldades, eu venho da iniciativa privada, todo empresário passa, toda empresa passa, mas aí não conversar com o seu trabalhador, que é a sua principal massa para sustentar a sua empresa, não conversar com ele, não fazer uma proposta, é um total desrespeito. Eu tenho dito o seguinte, eu acredito na justiça, acho que as decisões serão tomadas e para a região essa empresa não está sendo benéfica. A decisão tem que ser tomada rápido. É triste eu falar isso. Mas teve outros grupos querendo comprar essa empresa, enfim. A gente tem que ter tomado a decisão. Eu espero que o judiciário seja firme, o Ministério Público está sendo rápido e não deixe esses trabalhadores na mão, porque se deixar a conta da empresa e não tiver ninguém monitorando, ninguém acompanhando, ninguém firme em cima, o que eles vão fazer? Vão tentar dar um jeito de vender essa produção, ter denúncia de venda de nota sem nota, fiz essa reclamação na Secretaria de Fazenda também, que era acompanhamento lá, vão vender e não vão pagar. E aí quem vai perder, Paulo? Quem trabalhou, tem trabalhador lá de 20 anos. Você imagina você trabalhar numa empresa 20 anos, e sair como... Não, a hora que você vai pegar seu FGTS, você não encontra nada, e você faz um acerto para dividir esses 20 anos em 10 vezes,
Aí tem um lá que fez um testemunho e falou, Max, eu programei aqui dar uma ajuda para o meu filho, porque ele casou agora, fez um negocinho numa casa e tal, ou seja, aí você vê que não recebe, você já faz o negócio, você já perde a casa, que você já deu a entrada. E é um caso até de polícia, né? Porque olha os transtornos que está dando aí contratar segurança armada, você sabe quanto custa a segurança armada? Caríssimo. Aí segurança armada na frente da usina para garantir a integridade da usina. Pô, por que não pega esse dinheiro da segurança armada, não paga os coitados dos trabalhadores? Então, eu fui lá, tive que ir lá, estou fazendo esse pronunciamento firme na Assembleia Legislativa e acredite e espero que a Justiça tome todas as medidas, o Ministério Público está atuando, o Ministério do Trabalho também, eu confio muito nisso, espero que tome todas as medidas. Acho que a produção que sair de lá tem que ser para pagar os trabalhadores. Pagou os trabalhadores, o resto pode pagar, fazer o que quiser, levar para fora do Estado o dinheiro, mas esses trabalhadores não podem ficar aí e perder o seu 20 anos de serviço aí dessa forma. Tá certo. Olha, você pode participar conosco, 999322529, o WhatsApp para você mandar sua mensagem, sua pergunta aqui ao deputado Max Russo. Vamos ver quem está perguntando aqui. Pergunta na tela, boa noite. Quero perguntar aí ao senhor deputado se ele tem conhecimento que nas UTIs os aparelhos e respiradores são da gestão do ex-governador Blairo Maggi e que muitos respiradores não dão conta de ventilar pacientes obesos. E o que ele, como deputado, pode fazer para melhorar esses aparelhos aí para a população de Mato Grosso. Muito obrigado. A pessoa não assinou o WhatsApp, mas está aí, mandado aí. Uma colocação, uma boa colocação, Paulo. Eu confesso que eu não tinha conhecimento, então serviu de alerta. Pode levar de cobrança, serviu de alerta para mim, mas quero dizer o seguinte, a Comissão de Saúde da Assembleia, que tem sido uma comissão muito atuante, tem trabalhado muito, visitou todos os hospitais e os leitos de UTI. Vou levar essa reclamação à Comissão de Saúde, aos deputados da Comissão de Saúde, e quero poder, se tiver o telefone depois, mandar a resposta desses aparelhos. Eu sei que chegou equipamentos novos aí, eu vi o governador fazendo entrega, outros equipamentos no governo Perutax também foram comprados, então deve existir também da época do Blairo aí, mas também houve renovação, houve outras compras, mas vou encaminhar. Isso que acaba sendo não uma pergunta, mas uma crítica, uma colocação importante, vou encaminhar à Comissão de Saúde para que a gente possa fazer uma investigação e ver o que pode estar colaborando nesse caso. Tá. Você tem acompanhado os valores desses respiradores, os equipamentos como um todo que têm sido comprados, especialmente da China? Porque hoje, com esse negócio de dispensa de licitação, a gente passa um pouco batido os valores aí, né? Outro dia estava vendo uma futriquinha aí nos bastidores aí entre a Prefeitura de Cuiabá e o governo, o prefeito apresentando os aparelhos lá, dizendo que são mais eficientes e tal, aí o governo comprou outros que também diz que são eficientes, afinal de contas, e o valor e o custo-benefício disso? Isso é uma coisa complicada, Paulo, e muito relativa, né? No seguinte sentido, no momento que todo mundo procura comprar o mesmo produto, tem muito no meio aí que acaba, primeiro, tal da oferta e procura, né? Naquele momento que você quer, às vezes você não tem, você tem que pagar mais caro, fazer uma compra. Então tem que ser tudo, caso a caso, tem que ser muito analisado. O que eu acho nessa questão do Covid? Eu acho que os órgãos de controle estão em cima disso. Eu acho que quem fizer besteira vai pagar, quem fizer coisa errada vai ter problema, porque é Polícia Federal, é Ministério Público, é Tribunal de Contas, é todos os órgãos de controle, principalmente o que fala do Covid já tem uma atenção muito maior, porque não tem lógica você, no momento grave, sério dele, você comprar produto a mais. Agora, o que acontece muitas vezes? O produto, talvez um respirador que você tinha aí a 40 mil antes, por quê? Porque sobrava, tinha vontade. Agora está sendo. Agora faltando cento e pouco, ou seja, a empresa gastou mais para produzir, talvez está gastando um pouco mais, mas não tinha que subir tanto. Mas infelizmente acontece Tem como controlar isso, inclusive. Oferta, procura, então às vezes, no momento que você vai comprar, você acaba não comprando bem. Como não é só o Brasil ainda, é o mundo todo, então mais difícil. Você pode continuar. Mas tem que ter esse acompanhamento, importante. Tem o quê? Tem que ter esse acompanhamento por parte da imprensa e por parte dos órgãos de controle. E da Assembleia também. A imprensa tem que fiscalizar isso, a imprensa né? tem um papel. A Assembleia tem a obrigação disso, né? É uma das funções primordiais da Assembleia, a fiscalização. Tem que fiscalizar, independente se é a situação, se é a oposição, afinal de contas, é dinheiro público. Tem mais uma participação via WhatsApp aqui, vamos ver quem está perguntando, deputado Max. Oi, boa noite, meu nome é Bruno. Quero fazer aí uma pergunta para o deputado Max. Vejo que ele é da área do social. Quais são as propostas dele no social e que já foi desenvolvido como a primeira-dama do Estado
com a primeira-dama do Estado? O que já foi feito aí da sua parte junto à primeira-dama aí? Não, boa noite ao Bruno. Realmente a área social é a que eu me identifico, é o que eu gosto. No governo passado passei pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social, criamos um programa importante, Pró-Família. Esse programa chegou a mais de 20 mil pessoas no estado de Mato Grosso em situação de vulnerabilidade. É um programa que hoje, inclusive, chegou na Assembleia Legislativa, uma mudança do nome do programa para Ser Família, vai ser mudança, mas o importante não é nem mudar, eu acho que é tranquilo. O que tem que acontecer é que o programa se fortaleça, porque é um programa que tem início, meio e fim, é para identificar as pessoas, colocar as pessoas no programa e tirar as pessoas do programa. Nenhum programa social é bom se manter as pessoas. Agora nós estamos num momento muito difícil e esse é o momento que a área social, tanto a área da saúde como a área social, tem que atuar muito forte. A primeira-dama, eu tenho visto algumas ações importantes dela na questão de cestas, eu defendo um pouco diferente isso, tive a oportunidade de fazer uma reunião muito boa com ela nesse sentido, que em vez de uma cesta, um cartão. Fiz isso no programa Pró-Família. Com valor. Porque o cartão dá mais dignidade no seguinte sentido, você vai lá no mercado, você compra aquilo que você está precisando. Mas que seja um cartão no valor de uma cesta, sim, né? Porque isso, antigamente cesta, o Pró-Família parece que é R$100. É R$100. Uma cesta, R$70, 80, varia. 67 parece que o Estado comprou, então você dá R$80, R$70, Paulo. Você vai lá no mercado, não, eu não estou precisando comprar arroz, vou comprar 3 quilos de feijão, 1 quilo de carne, enfim. Você defendi isso com ela gostou muito da proposta, mas está fazendo as entregas das cestas, vi essa semana na Terra Prometida, em outros locais. É importante isso. A nossa primeira-dama, ela é bastante atuante nessa área, a gente precisa mais ainda, precisa da secretaria mais empenhada, com algumas ações sociais mais abrangentes, principalmente no interior de Mato Grosso, no nosso estado, e programas que realmente façam a diferença, para identificar as pessoas, mas tirar as pessoas da sistema, da extrema pobreza que se encontram. Lorenberg, deixa uma pergunta para a gente ir para o intervalo comercial. O deputado responde após o intervalo. Você quer complementar aí a... Eu quero, Paulo, só quero dizer o seguinte, pós-pandemia, eu acho que tem 2 áreas importantes que nós vamos ter que atuar. Na área econômica, na geração de emprego, na geração de renda, gerar oportunidades, mas muito na área social, porque realmente o que vai ficar em termos de crise, de dificuldade das famílias que estão empobrecendo, vai ser muito grande. O pós-pandemia que o bicho vai pegar, né? Lorenberg. Deputado, quando alguns telespectadores souberam da sua presença hoje aqui no programa, eles me encaminharam algumas perguntas. Entre essas perguntas, a que mais foi com frequência foi de que, olha, era praxe, era regra ter a eleição na mesa diretora da Assembleia Legislativa no mês de setembro. Porém, foi registrada uma PEC, mudou-se a data de setembro para junho. Eu gostaria de saber o seguinte, qual a razão, qual é o motivo que os parlamentares votaram a favor da mudança desta data? Como essa pergunta é muito difícil de responder, se eu pensa direitinho o que vai responder, consulte os universitários, que a gente vai a um breve intervalo. Ficou uma pergunta aí do Lorenberg, no bloco anterior, sobre mesa diretora, sobre a mudança, aquela engenharia que estão tentando fazer, inclusive, na Câmara Federal, mas que fizeram aqui na Câmara Estadual. Aliás, eu fico arrepiado quando eu vejo um negócio desse, porque era uma praxe muito do Zé Riva, da época do Mosaico e tal. E aí parece que houve uma mudança também, mexeram ali no regimento e eis que o senhor de novo será primeiro secretário e o Botelho de novo. O Botelho deve estar aqui essa semana também, dando entrevista conosco aqui, de novo, presidente da Assembleia. Essa, na verdade, foi uma proposta da deputada Janaína, em virtude da sua gravidez. Antecipação. Antecipação, que ela vai ser mãe em setembro, seria o mês da eleição, e ela tinha o desejo de ser primeira secretária, então ela entendia que precisava participar das articulações. Essa proposta, eu não sou favorável a ela, eu não me opus a ela, até porque tinha uma maioria já construída e também como eu tinha interesse que a eleição fosse para frente, se eu me colocasse contra, não seria legal. Mas eu acho que a eleição do segundo mandato tem que ser no mês de dezembro. Inclusive agora vai ter, nós estamos fazendo uma mudança no regimento, está sendo liderada pelo deputado Silvio Fávero, que eu vou sugerir isso e acredito que uma grande maioria dos deputados vão também nessa direção. Por que em dezembro? Porque você faz a eleição em dezembro, como é na Câmara, e você assume em fevereiro. Setembro já é muito tempo. Você imagina se o Botelho perde essa eleição. Se fosse em setembro, o Botelho perde. Vamos colocar junho, agora em junho. Se o Botelho deixa de ser presidente, se o Max deixa de ser primeiro secretário. Ou seja, quem ganha, quem perde. E se nós fôssemos uma disputa,
e perdêssemos essa disputa. Nós vamos continuar com o primeiro secretário e com o presidente Até por mais dezembro. 6 meses. Não, 6 meses. Há 6 meses. A nova Câmara assume em fevereiro. Porque tem. Fevereiro. Novo biênio começa em fevereiro. Então, você vê, é muito tempo que teria 2 presidentes, 2 secretários. Não foi esse o encaminhamento, mas eu acho que essa eleição do segundo biênio tem que ser em dezembro. Dezembro, janeiro faz transição, assume em fevereiro. Então, na revisão regimental que está acontecendo na Assembleia Legislativa, a qual eu faço parte, inclusive vai ser uma proposta minha, que já tenha simpatia, conversando com vários deputados. Outra mudança que nós vamos fazer importante nessa revisão, dividir um pouco dos poderes da Assembleia, da Secretaria. Mas você é secretário, quer dividir o poder? Quero dividir o poder, porque quando eu divido, outros assumem a responsabilidade. Eu não preciso ser quem comanda a passagem aérea, quem comanda avião, não precisa ser... Tem que mudar todo o regimento ali, então, nós vamos mudar. Então, um deputado cuida da questão de passagem, outro deputado cuida da questão dos recursos humanos, outro cuida da área de informática, outro cuida da área de aluguéis de carro, outros aluguéis, outro cuida da comunicação, enfim. Nós vamos fazer essa mudança. Eu, como primeiro secretário, teoricamente, primeiro que não acredito nisso. E acho que isso é bom para a mesa. Algo que também precisa ser mudado nessa nova mudança de regimento que eu vou defender. A reeleição de membros da mesa. Eu acho que também tem que ter essa alternância. Acho importante. Mas você foi reeleito, você está pregando isso. Mas eu acho que, como era no passado, o Riva mudou lá atrás para que pudesse a reeleição, não teve condição, não sei se nunca usou desse benefício. Agora, o Botelho acabou sendo beneficiado e também, diga-se de passagem, o Botelho e a nossa mesa teve mais votos nessa eleição do que na primeira. Ou seja, sinal que a gente... Foi um consenso, quase um consenso geral, né? Quase unanimidade. Consenso, mas a unanimidade também é burra, né? Mas foi quase um consenso, muitos votos. Eu acho que a forma do Botelho é conduzir a Assembleia Legislativa de forma muito tranquila, conversando muito bem com a oposição e conversando muito bem com a situação, e foi bastante debatido. Confesso que eu não defendi a eleição, eu queria essa eleição em dezembro da mesa, mas acabei sendo beneficiado sendo em junho. Respondido? Mas eu... Não, pode ir. Mais ou menos, É bom. O Lorenberg quer aprofundar no importante. Deputado, a antecipação de uma eleição mexeu com a Constituição. Sim. E, a meu juízo, mexer com a Constituição é em benefício de uma coletividade. Não é o caso. É em benefício de uma pessoa só, de uma parlamentar. Com todo o respeito, com toda a admiração que eu tenho pela deputada Janaína. Mas mexer uma Constituição por conta de uma única pessoa no universo de 24 parlamentares e no universo de 3.400.000 pessoas não é correto, a meu juízo. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Professor, o senhor está corretíssimo. E eu acho que até a deputada Janaína hoje tem consciência disso, eu acredito. Porque, por exemplo, nessa legislatura nós temos uma mulher, mas quem garante que na próxima nós não teremos 5, 6, até espero que nós tenhamos muito mais mulheres dentro do parlamento. E aí? Qual que? Uma engravida um mês, outra engravida outro mês, outra engravida outro mês. E aí nós vamos trabalhando a Constituição, o regimento para poder... Não. Então, acho que foi feito isso. Eu acho que nós temos que trabalhar essa mudança no regimento que nós vamos fazer, nós temos que trabalhar isso de forma definitiva. Não tem que ser em setembro também. Em setembro era uma jogada que fizeram no passado, vamos dizer bem a verdade aqui. Por quê? Porque era eleição era em outubro. Então, você fazia todos os acordos no mês de setembro, em agosto, setembro, antes da eleição, não deixava de fazer um acordo nesse período e fazer outro acordo lá em dezembro, que o deputado saía chateado da eleição, porque você não apoiou o candidato meu, você não apoiou o outro, tal município se elegeu o prefeito contra o meu prefeito, e gerava todo esse... Então, acho que foi antecipado lá atrás, eu não participava da Assembleia, nesse intuito. Eu acho que não foi correto o que foi feito, opinião particular minha, e isso eu vejo uma grande parte dos deputados. Sua, opinião do Lorenberg, opinião de qualquer um que possa... E eu acho que agora nós temos que corrigir para as próximas eleições, fazer novamente uma mudança no regimento e também na Constituição. Deixar de fazer mudança por conveniência, né? Para agradar A ou B, em detrimento da coletividade, tal como apontou aqui o Lorenberg. Max, eu vou perguntar aqui para o senhor o seguinte: existe um instrumento obrigatório, que são as emendas impositivas, que tem essa obrigatoriedade até no nome, não é? Tem até no nome. O governo tem que passar, salvo engano, são 5 milhões para cada deputado, essas emendas impositivas, que é aquele instrumento, não é? Não é que o deputado pega 5 milhões e faz o que bem entender, ou investe. Não, ele indica e o governo executa. Só que o governo não está executando porque tem uma
ou não estaria até pouco tempo executando, porque tem as suas outras prioridades aí, como saúde e tal. E veio a crise aí que danou tudo. Como é que está isso aí? Eu sei que o senhor tem, inclusive, uma proposta para que seja beneficiada a área da Covid, o combate à Covid, não é? Como é que é essa proposta sua e como é que o senhor vê aí essa tratativa com o governo de pagar aí as emendas que vocês têm direito? Esse ano não foi pago nada, não foi empenhado nada até agora, estamos na metade do ano, não sei se vai acontecer isso, você falou muito bem, é impositiva, deveria obrigatoriamente acontecer, mas não é desse governo, isso nunca acaba se efetivando de forma concreta. Eu acho as emendas parlamentares importantes, tem muitos que é muito mais fácil ser contrário às emendas, mas eu defendo, porque eu sou um deputado municipalista. Eu tive emendas parlamentares em município que não tinha um campo de futebol society, e com a minha emenda tem um campo hoje de futebol society iluminado. Isso vale para uma creche? Você acha que um governador ia lá fazer esse campo? Não ia, até porque não é função do governador. O governador tem que pensar o macro, pensar o Estado, olhar o Estado de forma dinâmica e muito acima de uma política menor como essa. E o deputado não, o deputado vai lá visitar, ele vai lá no campo de futebol, ele recebe a cobrança, ele vai na escola, enfim. Ou seja, então o deputado consegue ter essa simplicidade e ver isso mais de perto. Eu fiz uma emenda e foi aprovada, e eu agradeço aos deputados, é uma emenda importante. Por quê? Porque eu dei condição do governo colocar o dinheiro das emendas aonde precisa ser colocado. Por quê? Porque desses 5 milhões, vamos colocar 5 milhões, é um pouco mais de 5 milhões, Paulo, 50% é livre, então 2,5 milhões livre. 25% é para a educação, 12% para a saúde e os outros 13% que sobra, 6,5% para a cultura e 6,5% para o esporte. Eu acho que dividiu cultura, esporte, tudo áreas importantes, limitado para que você não coloque tudo só numa ação. Veio Covid, não tem eventos, muitas coisas pararam, esporte parou, tudo parou. Nós apresentei, dizendo foi aprovado. Foi aprovado, sancionado pelo governador. Vamos colocar todo esse dinheiro, os 5 milhões da Covid. Vamos comprar leite de UTI, vamos fazer hospital, vamos comprar respirador, EPIs, vamos comprar, enfim, dar a condição do governo, no momento que precisa, focar nisso, mas não precisaria ser só nisso, poderia falar, ó, vamos colocar na Covid, vamos colocar também no desenvolvimento econômico e um pouco no social. Acho que são 3 áreas que precisam ter o apoio, mas dei a oportunidade. Então, aquele deputado que quiser colocar tudo para a Covid, ele foi permitido com a emenda, com o projeto de lei que a gente apresentou. Mas não adianta nada aprovar e não executar. E não acontecer nada, né? Porque a pandemia vai passar e mas aí... A Assembleia está cobrando e esperamos que o governo venha até cumprir com os parlamentares. Então, se cada um dos deputados, imagina, o deputado tem esses 5 milhões aí, porque isso em respiradores, por exemplo, em lugares que estão precisando realmente, e quase todos estão, se não todos estão precisando, faz uma diferença danada aí, né? E aí não tem o dinheiro, chega no governo, bate na porta, não tem, porque tem outros compromissos. E saúde é a prioridade, né? E essa ambulância, Paulo, e outra coisa, não é emendas que o deputado vai, porque muitos falam, o deputado vai indicar lá no município, o dinheiro vai. Não, o governo faz a compra e faz a entrega. O deputado indica. Tá certo, Lorenberg. Deputado, o senhor pertence hoje ao PSB. Como que está as conversas no PSB? Até porque nós temos um calendário eleitoral. Se for mudado a data do dia 4 de outubro, será no máximo até novembro, pelo menos é essa a perspectiva. Como está a conversa interna do PSB, do lançamento de candidaturas a prefeitos, sobretudo dos principais polos do Estado, e a composição da chapa de vereadores? Porque lembrando o nosso amigo telespectador, que na chapa proporcional não tem mais a coligação e as alianças. Nós vimos uma crescente muito grande, organizando muito Estado, reunindo bastante. Com a Covid, demos uma parada grande, estamos fazendo muitas reuniões virtuais, mas teremos. O PSB, não tenho dúvida que sairá muito fortalecido dessas eleições municipais. Estamos com diretório, com partido em 121 municípios, teremos candidatura em 116 municípios, ou a prefeito, ou a vice, ou a vereador. Teremos aproximadamente em torno de 40 a 47 candidaturas a prefeitos, umas 18, hoje nós temos 18, podendo variar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque é uma candidatura de vice, é uma incógnita, mas pré-conversas de vice-prefeituras. Então, nós teremos um candidato forte em Várzea Grande, que é o Flávio Vargas, Flávio da Frical,
Nós temos a nossa candidata em Castres que lidera as pesquisas lá, a Eliene, a professora, vice-prefeito do Roberto França. Nós temos em Rondonópolis o Ibrahim Zayer, foi presidente da Câmara, vereador forte, e da mesma forma teremos candidatura a vice-prefeito na Barra do Garças, temos candidatura a prefeito Paulinho Patureba em Paranatinga, e aí... E Cuiabá, como é que fica Cuiabá? Cuiabá nós não temos candidatura a prefeito. Cuiabá nós temos uma chapa hoje com 43 nomes de candidatos, homens e mulheres, candidatos a vereadores. Tenho convicção que deveremos eleger no mínimo 2, mas provavelmente 3 vereadores na nossa capital, que para o PSP é muito bom, porque mantém uma representação muito boa na Câmara de Vereadores, uma representação forte. Qual vai ser o encaminhamento nosso em Cuiabá? Não temos candidato a prefeito, e vamos procurar uma composição. Quem vai definir essa composição é o estadual? Não, são os candidatos. Então, esses 43 que vai vir para 38 candidatos, que é o número máximo permitido, nós vamos cortar algumas candidaturas, eles vão definir se eles querem, com qual candidato eles querem encaminhar, quem serão os candidatos, que a gente não sabe nem quem que serão realmente os candidatos na nossa capital, e vai ficar na mão do Diretório Municipal essa definição. Olha, eu tenho que encerrar aqui o caminhar para o final. Antes, porém, Marcos Russi, tem mais uma pergunta que chega via WhatsApp. Vamos ver quem está perguntando para o deputado. Um deputado que está sempre atento às necessidades da população mato-grossense. Deputado, sobre o ano letivo escolar para este ano, o senhor concorda ou não com o retorno no ano de 2020? Ana Paula. Ser direto, hoje não. Acho que hoje não temos condição nenhuma de voltar. De voltar? Hoje não. Eu posso falar daqui 60 dias? Não tem como falar, mas hoje eu acho que esse ano... Nem tomando todos os cuidados, distanciamento? Não acredito que a rede pública tenha condição disso. A rede particular, talvez, em alguns casos, possa ter condição. Mudar os horários, a rede pública quebrar os horários? Não tem condição, não tem profissional, não vai ter espaço, não vai ter equipamento, não vai ter condição. Não vejo, sinceramente, é uma opinião particular minha, não vejo condição da rede pública de voltar o ano letivo nesse momento. Qual que é o orçamento da Assembleia mesmo? Anual, o do 10º? 500 milhões. 500 milhões de reais. E com a economia que está sendo feita, dá para economizar mais, inclusive, não dá? Nós estamos economizando. Devolveu 10 milhões? Não, nós devolvemos 37 milhões já. Não, para o Hospital Metropolitano foram 10. Nós devolvemos 37 para o Caixa do Governo. 10 ele aplicou lá. O resto está com o governo. O ano passado nós devolvemos também. E estamos, nossa Previdência, que é nosso grande gasto da Assembleia, é a nossa folha e a nossa Previdência. Ok. Esse Marcos Russi, deputado estadual, conosco aqui nessa noite de segunda-feira. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente conversou, que podia conversar, tem muita coisa que poderia ser abordada também aqui, mas o tempo já se esvaiu. Eu queria agradecer e vamos marcar para uma próxima vez, se eu vir aqui falar mais. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a grande audiência do programa Opinião, poder participar desse conceituado programa, o professor Lonenberg também, pelas perguntas, a você pelas perguntas, e aquilo que eu puder contribuir. A minha função enquanto agente público e político é prestar conta do meu mandato, das minhas ações e defender os interesses do nosso Estado. Marcos Russi, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, obrigado aí ao Zé Marques também, que é assessor de imprensa, que veio junto e que nos deu a maior força para que pudéssemos estar aqui com o Marcos Russi hoje. Lonenberg, até amanhã, amigo. Até amanhã, meu amigo Paulo, até amanhã, amigo telespectador, e muito obrigado, viu, deputado? Muito obrigado mesmo pela sua presença. A gente te espera amanhã às 7h30 da noite aqui com mais uma opinião. Terça-feira, tá? Aguardo você aqui no Canal 22, TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. É isso. Fica bem, fica com Deus também.